tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento de pessoas fora do cargo. Então, a gente tem o desenvolvimento das pessoas que acontece dentro da própria empresa, de acordo com a função, o cargo que exerce na empresa, né? E aí nós temos também outras formas de desenvolver as pessoas, dela adquirir autoconhecimento, dela conseguir ter um equilíbrio emocional que vai impactar na sua produtividade dentro do ambiente de trabalho. Isso se chama desenvolvimento das pessoas fora do cargo, fora da empresa, né? E aí nós temos alguns que a gente conhece, que é o coaching, a questão da mentoria e o counseling, que é o aconselhamento. Então a gente vai ver cada um deles, como que eles funcionam, para que serve. Então, devido à alta competitividade do mercado, a grande pressão consumista e a valorização do capital humano, cada vez mais as empresas buscam desenvolver líderes, empreendedores e colaboradores para que suas ações sejam rápidas, dinâmicas e certeiras. Então, nessa frase, né, a gente consegue entender que as pessoas, todo mundo que trabalha, ou a empresa quer pessoas que tenham um aspecto de liderança, ou a empresa necessita de pessoas que tenham criatividade e inovação, então que tenham um aspecto de empreendedor, e que sejam colaboradores, não só simplesmente um funcionário para executar uma atividade dentro da organização. Não, que ela seja colaborativa, que ela colabore para o bem-estar de todos, né? A produção depende do trabalho de todos. Então é um pensamento diferenciado que muitas empresas buscam hoje em dia, para ser rápidas, dinâmicas e certeiras em tudo que se necessita, né? Tudo que se almeja. Então, para ter essas habilidades, essas competências, né, a gente precisa ter uma inspiração, né? Precisa ter tem cursos, treinamentos que ensinam as pessoas a serem líderes, mas a gente precisa ter essa habilidade, né? Tem coisas que a gente não consegue simplesmente criar do nada, né? Uma pessoa criativa, tem gente que já tem esse dom, né, de criatividade. Tem pessoas que não são tão criativas, a gente pode melhorar essa habilidade, executando cursos, treinamentos, mas às vezes tem que ter uma outra maneira para a gente evoluir essa habilidade. E aí entra esses aspectos de desenvolvimento das pessoas fora do cargo, né? Desenvolver as pessoas permite otimizar a retenção de talentos e melhorar o capital intelectual da empresa. Então, quando a gente ajuda, né, um funcionário a se desenvolver, capacita esse funcionário, quer que ele seja, né, que ele consiga posições melhores dentro da própria organização ou fora, depende do que o funcionário queira, isso faz com que a gente crie uma fidelidade e aí, consequentemente, haverá a retenção de talentos, porque se eu estou treinando uma pessoa para que eu vejo que ela é talentosa, que ela tem potencial, eu quero que ela continue na minha empresa. Isso vai aumentar o capital intelectual da empresa, ou seja, vai melhorar, né, as condições da empresa de representar no mercado que ela tem pessoas capazes muito além de executar as tarefas e ser criativa, né? Isso melhora a competitividade da empresa dentro do mercado e valoriza aquela empresa diante do mercado. Então, todo esse aspecto de desenvolver melhora tanto para o próprio funcionário quanto para a empresa num contexto geral. Então, é uma vertente de duas faces, né? Vai ajudar ambas as partes. É um aspecto de ganha-ganha, né? O funcionário ganha porque ele está adquirindo conhecimento, está se desenvolvendo, está adquirindo competências e habilidades para conseguir coisas melhores, né? Dentro da própria empresa ou fora dela. E a empresa também ganha porque, consequentemente, se o funcionário se sente gosta do que, né, do apoio que está recebendo da empresa, muitas vezes ele vai continuar naquela empresa, vai criar uma fidelidade
e isso vai melhorar o capital intelectual da empresa. Então, a gente tem esses aspectos dentro da questão de desenvolvimento de pessoas. A habilidade humana faz a diferença no comando das tarefas. Uma pessoa bem preparada lidera e motiva uma equipe, despertando constantemente a vontade de fazer. Então, é isso que eu falei. Quando a gente tem, né, o hábito de dar treinamentos, de oferecer cursos para que as pessoas sempre estejam em constante conhecimento, constante melhoria das suas competências, isso faz com que as pessoas queiram, né, desperte nelas, que elas queiram, tenham vontade de continuar as suas atividades dentro da organização, melhoria de fazer parte de uma equipe. Então, tudo isso agrega muito valor para a empresa. Deve-se entender que não são apenas as máquinas que fazem o trabalho por si só, mas a vontade do operador que domina a máquina. Então, aqui é uma frase que, por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que as empresas tenham toda uma automação, né, uns processos automatizados, ainda assim precisa das pessoas. Precisa da pessoa para operar o sistema, preciso das pessoas para melhorar os processos, preciso das pessoas para conseguir entender, né, a lógica toda essa tecnologia. Então, a gente necessita ainda das pessoas, por isso que as empresas valorizam, devem valorizar tanto a gestão de pessoas, saber administrar esse recurso humano que tem dentro da organização. No entanto, desenvolver pessoas nem sempre é uma tarefa fácil. Buscar treinamentos que contribuam para o desenvolvimento das características positivas de cada pessoa, né? E também o potencial produtivo das pessoas para que atinjam as metas e os objetivos pretendidos da organização. Então, não adianta querer, né, ter todo esse processo de desenvolver as pessoas para que elas se sintam parte integrante da empresa, se eu não ter um bom treinamento, se eu não conseguir dar um bom aconselhamento a cada funcionário. Então, essa parte da área de recursos humanos, a parte de treinamento e desenvolvimento, ela tem que ser bem estruturada, tem que estar alinhada com o planejamento estratégico da empresa, né? Tem que verificar toda a parte de custos da empresa para que tudo se encaixe e consiga desenvolver adequadamente o que é necessário, tanto para o funcionário quanto para a empresa, em questão de melhoria das competências e das habilidades que ambas as partes necessitam. Aqui, aí quando a gente fala no desenvolvimento das pessoas fora do cargo, a gente tem três aspectos que levam a este conceito, né? Que é o coaching, que a gente ouve bastante falar, o mentoring e o counseling. Então, tem o treinamento, né, o treinador, o aspecto da mentoria e o aspecto do aconselhamento. Então, nós vamos ver cada um deles. Estes fazem parte de um treinamento, mas não focado num conhecimento específico, e sim um treinamento num contexto geral de cada pessoa que exerce um cargo, né? Então, a gente está pensando na pessoa e não simplesmente no cargo que ela exerce dentro da empresa. Por isso que o desenvolvimento chama fora do cargo. A gente está almejando o potencial daquela pessoa, não daquela pessoa que ocupa tal cargo. Não, da competência da pessoa física, tá? Então, vamos lá. O coaching. O que é o processo de coaching? É um processo cujo principal objetivo é ajudar o seu cliente, né? No caso que a gente está falando dentro de uma organização, ajudar o seu funcionário a encontrar um melhor caminho para atingir os seus objetivos, de acordo com as suas metas pessoais. Então, o coaching ele vai te auxiliar não para você conseguir um cargo a mais na empresa, a não ser que isso seja uma meta sua, né? Se você tem a meta, eu quero ser presidente da empresa tal, maravilha, o coach vai te dar
todas as orientações, ele vai observar o que você tem de qualidade, o que pode ser melhorado, né? O que a gente pode impulsionar diante disso e vai conquistar você vai conseguir conquistar novas habilidades e aí sim vai almejar, vai conseguir conquistar a presidência que tanto quer. Mas ele foca nas suas metas pessoais. Então, se você não tem meta só relacionada a trabalho, ele vai te auxiliar em outras coisas, né? Ah, eu quero conquistar, sei lá, a minha casa própria, mas eu não consigo me organizar financeiramente, né? Então, o coach ele vai te dar técnicas, vai te auxiliar com conselhos, com habilidades para conseguir atingir essa meta. Então, é sempre focado na pessoa, tá? Então, por isso que eu frisei bem aqui que são os seus objetivos, suas metas pessoais. Não está relacionado ao cargo que você exerce dentro de uma empresa. Se você tem, né, vontade de melhorar o seu cargo dentro da empresa, tudo bem. Se faz parte da sua meta pessoal, tudo bem. Agora, se não tem nada a ver, né? A gente tem o coach, ele vai auxiliar na sua questão pessoal, nas suas metas pessoais. O mentoring, que é a questão da mentoria, ele é semelhante ao processo de treinamento, em que uma pessoa com determinada experiência sobre uma atividade age como um mentor de alguém menos experiente. Então, ele vai auxiliar, né? Vamos pensar assim, alguém que já trabalha na empresa, né? Tá lá 20 anos, e aí ele vai ser o mentor de uma pessoa que acabou de ser admitida. Então, ele vai ensinar todos os processos, todos os truques, né, que tem que ser executado diante daquela tarefa, o que pode fazer para não se estressar, para não ficar, para não dificultar alguma situação. Então, ele vai aconselhar as pessoas com a sua experiência, tanto da empresa quanto da vida pessoal, vai aconselhar aquele que está chegando agora. Então, ele vai assessoriar, vai dar uma mentoria para essa pessoa nova que acabou de ser admitida. Quando a gente fala nesse aspecto de experiência, uma pessoa experiente não precisa ser necessariamente uma pessoa mais velha de empresa, tá? A gente fala experiência, acha que a pessoa que é experiente são só os funcionários que são mais antigos, que são mais velhos. Não. Podem ser pessoas mais jovens, mas que têm experiência sobre uma determinada função. Então, ela consegue fazer esse processo de mentoria também, tá? Não vamos nos ficar fixados no termo que tem que ser uma pessoa mais velha para ser um mentor. Pode ser uma pessoa mais jovem também. E aí nós temos também o processo de counseling, que é o processo de aconselhamento. Esse aspecto aqui, ele foca mais nos âmbitos psicológicos e médicos, tá? Então, foca no presente e orienta para o futuro. Hoje se estende para um aconselhamento de carreira, aconselhamento financeiro. Então, ele é mais para o bem-estar emocional da pessoa, tá? Então, a gente consegue, a questão do aconselhamento, pensar na pessoa, né? Fora do cargo que ela exerce na empresa ali, mas ajudá-la a ter uma qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Então, eu vou dar aconselhamentos para ela ter um bem-estar dentro e fora da empresa. Então, é uma orientação mais focada para essa área médica, né, de psicologia, uma área mais da questão da saúde e carreira do funcionário. Aí, qual que é a diferença, né, de coaching, mentor e aconselhador? Então, uma delas, principal diferença, né, é o tempo de aplicação. Então, a gente tem uma certa diferença aí em relação ao tempo de aplicação. O coaching, ele leva algum tempo para surtir efeito, porque ele vai acontecendo, né, conforme as metas de cada pessoa, já que ele trata de uma composição de atingir um objetivo. Então, às vezes, pode ser um objetivo a longo prazo. Então, ele leva um tempo maior.
O aconselhamento, ele é mais rápido, porque ele atinge diretamente o emocional, resolve um problema pontual do funcionário. Então, é uma coisa mais rápida, né? E o mentor, ele está voltado ao relacionamento, então atua como uma espécie de padrinho, né? O mentor é como se fosse um padrinho da outra pessoa. Então, aqui depende da situação, depende do que está sendo auxiliado, né? Então, nesse do mentor, o tempo ele é indeterminado. Pode ser que seja mais rápido, pode ser que seja mais demorado, tudo depende da forma que está sendo passado o aconselhamento, o serviço, enfim, a experiência do mentor para o mentorado. Então, aqui o tempo depende, tá? Para quem essas ferramentas de aconselhamento, de coaching, de mentor são indicadas? Então, para cada um tem uma necessidade, né? Então, para o counseling, que é o aconselhamento, o processo de interação entre o profissional especializado e o cliente sugere que o counseling seja utilizado em processos de tomada de decisão, como a estruturação de um projeto de carreira. O foco deve ser os indivíduos e seu autoconhecimento. Então, a questão do aconselhamento pode ser focado nesse aspecto de tomada de decisão, né? Como pode ser também para estruturar a carreira, né, da pessoa, quando ela fica na dúvida se segue ou não. Então, o aconselhamento serve para isso e também serve no aspecto do bem-estar emocional de cada pessoa, que isso já afeta a qualidade de vida fora do ambiente de trabalho. O mentor, as características de uma mentoria direcionam que a indicação do processo seja feita para empresas familiares, né? Ou que buscam novos instrumentos para gerenciar crises. Como o mentor, ele divide com os mais jovens as suas experiências, então ele serve para estimular os recém-chegados a uma empresa, como também para desenvolver o foco e a motivação de equipes. Então a mentoria ela serve mais, geralmente ela acontece, né, em empresas familiares, porque o mais experiente, que é o dono da empresa, vai passando os conhecimentos de pai para filho, né? E assim por diante, de geração para geração. Então é um processo que acontece naturalmente em empresas familiares. Mas pode acontecer em outras empresas também, né? Como estimular os funcionários recém-chegados, motivar as equipes com as experiências já ocorridas com essas pessoas. Então, o processo de mentoria pode acontecer num coletivo também. E aí, o processo de coaching, ele é indicado para os momentos de reestruturação da empresa ou da carreira de cada funcionário, onde o indivíduo precisa se preparar para assumir uma determinada função ou se adaptar a uma nova cultura. Então, o coaching ele é um processo mais visando um objetivo, ou se a empresa teve uma reestruturação organizacional, a gente consegue melhorar esse aspecto. Se teve um processo de carreira, se eu quero melhorar a minha carreira, então o coaching pode auxiliar qual o caminho que eu devo seguir para conseguir almejar essa carreira que eu tanto quero. Então, ele é uma coisa mais objetiva. Aqui nesse quadro tem algumas características de cada ferramenta, né? Então tem algumas características para o coaching, do mentor e do aconselhador. Então quando a gente fala no aspecto de treinador, o coaching geralmente ele é uma pessoa que vem do externo, né? Vem de fora da empresa. O mentor pode ser externo, mas geralmente é interno. E o aconselhamento também pode ser interno ou externo, tá? Geralmente também é interno, porque como é o aconselhamento do bem-estar, então pode ser que seja interno também. A capacitação do treinador, no coaching são aspectos voltados para a liderança, no mentoria são também liderança e conhecimentos específicos, de acordo com
a necessidade, e o aconselhamento é aspectos de psicologia, né, psicológicos, de terapia ocupacional. O foco de cada um deles, o foco é o aconselhamento, debate e repetições no coaching. Para o mentor, é a transferência dos conhecimentos, e no aconselhamento são aconselhamentos de questões emocionais. As premissas de trabalho. No coaching é a confidencialidade, então as pessoas vão ser confidenciais, né? Os assuntos serão confidenciais porque estão em busca de um objetivo. Na mentoria tem bastante confiança e no aconselhamento também é confidencial porque é um aspecto emocional. As decisões de trabalho partem, no aspecto do coaching, vai partir do treinado e da empresa. Na mentoria vai partir da empresa e no aconselhamento do analisado, da pessoa que está sendo analisada. As abordagens de trabalho. No coaching são questões mais técnicas, principalmente habilidades e atitudes. No aspecto da mentoria são as experiências e no aconselhamento são expectativas no aspecto emocional. Na flexibilidade, aspecto de flexibilidade no coaching é muito flexível, então é bem elevado. Na mentoria não tem muito que ser flexível, porque é um aspecto de passar a experiência, então ela é média, baixa, e o aconselhamento também. Então ela é mais, não tem como ser tão flexível nos assuntos como no coaching, que tem um aspecto maior uma abrangência maior de situações. A avaliação, o resultado estabelecido é um resultado do coaching. A questão de aprendizado é o processo da mentoria. E de descobertas de novas possibilidades são uma questão avaliativa que vem do aconselhamento. O contexto do debate, no aspecto do coaching, está relacionado a questionamentos. Na mentoria já estão bem planejados, então não tem o que debater, né? Você está passando só a experiência. E no aconselhamento também não tem o que fazer debates, porque é uma realidade, tem que avaliar a realidade de cada um, né? O contexto da aplicação, então, tempo real é para o coaching, muito bem formatado é no aspecto da mentoria, e crescer junto, dependendo do tempo, é o aconselhamento. A absorção pelo treinado. Então, quanto que a pessoa consegue absorver se for orientado por cada um destes profissionais? Se for no aspecto do coaching, é uma absorção muito elevada, vai conseguir absorver muita coisa, conseguir melhorar muitos aspectos de competências e habilidades. Na mentoria também é muito elevada, quando a gente conhece a experiência de alguém, isso impacta bastante na nossa vida pessoal. E no aconselhamento ela é de média a elevada, depende da situação, depende do bem-estar, depende do contexto que a pessoa está vivenciando. O lema de cada um, né? Então esse é bem interessante, o lema do coaching vai ensinar a pessoa a pescar. O do mentor vai passar as experiências, então você vai aprender como fazer, né? Já tem alguém que já teve o ensinamento da pesca. E no aconselhamento eles vão ver essa pesca como um novo ponto de vista. Então são formas diferenciadas da gente conseguir entender qual é a função de cada um. O período de tempo a gente já falou, né, no slide anterior. E o local de trabalho de cada um geralmente pode ser empresa. No aconselhamento pode ser que pule para um consultório, caso a empresa não tenha um profissional da área de psicologia ou da área médica que possa fazer esse processo de aconselhamento quando é o caso de melhorar o bem-estar do funcionário, tá? E aí, por fim, algumas considerações sobre o coaching e o mentor, que são os mais usuais dentro das organizações, né? O trabalho do coaching nas empresas relaciona-se a seguir alguns tópicos relevantes, né? Então, como melhorar o comportamento nocivo de algum líder, desenvolver a capacitação de pessoas com alto potencial. Geralmente a gente visualiza quem tem potencial para seguir, para ser, né, mais dentro da empresa, e o coaching vai trabalhar
esse aspecto para conseguir que aquela pessoa consiga visualizar que ela sim tem potencial e sim ela pode atingir os objetivos que ela determinar, tá? Alinhar os conceitos da profissão e definir ferramentas para melhorar o desempenho das tarefas. Facilitar a mudança de pessoas para um cargo novo ou mudanças dentro da própria empresa. Acompanhamento com feedbacks para terem melhores conhecimentos. Melhorar e desenvolver o trabalho em equipe. Então, isso é um trabalho que às vezes as pessoas acham que o coaching só faz isso, né? Mas não, ele tem outras ferramentas também. Tornar o trabalho dinâmico e estratégico e desenvolver equipes de alta performance, né? Então, aqui são equipes mais focadas para a área de liderança. Então, tudo isso são o trabalho que um coaching tem dentro das organizações. E um mentor, quais são os trabalhos, né, que ele realiza dentro do ambiente organizacional? Ele vai auxiliar o mentorado com as suas experiências, vai trabalhar com algum estilo de liderança, tem visão do futuro e ajuda nas tomadas de decisão, melhora a competência de quem está sendo mentorado, né, quem está sendo o aprendiz, melhora o estilo comportamental. Então, toda a experiência, ela vai focar. A experiência do mentor, ela não vai ser só no aspecto profissional, mas também na questão da postura, do comportamento. Tudo isso vai ser repassado para o seu mentorado, para o seu afiliado, vamos dizer assim. Então, todo esse processo você consegue absorver também, tá? Estimular a aprendizagem, transferir o conhecimento, ser também um conselheiro, melhorar a autoestima e autoconfiança do mentorado, né? Porque às vezes a pessoa está recém-chegada, então ela tem um certo receio, né, de expor as suas ideias e as experiências, e o mentor vai conseguir passar essa segurança para esse recém-chegado. E por último, ajudar a construir planos e metas para o futuro da empresa. Então, nessa aula, né, a gente percebeu que nós temos alguns profissionais dentro das próprias empresas que podem servir como exercer as atividades de coaching, né, de mentor ou de aconselhador, e que isso vai auxiliar as pessoas a se desenvolverem as suas capacidades, as suas habilidades, as suas atitudes, né, melhorando as suas competências para conseguir se desenvolver ainda mais como pessoa e não só como o cargo que exerce dentro da organização, ok? Então, essa foi o conteúdo que a gente viu em questão do desenvolvimento das pessoas fora do cargo.